Olá, meus queridos, paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui começando mais uma apostila, né? Nós vamos mexer agora no quesito da oração, algo que eu acho importante, algo que eu acho precioso, né? E eu acredito que vai te abençoar, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Oração é vital para o nosso relacionamento com Deus. Deus tem muitas formas de falar com você, meu amado. Deus pode falar com você através de sonhos, através de visões, através de revelações, né, através de profecia. Deus tem várias formas de falar com você, mas você só tem uma de chegar a Ele, que é através da oração. Então, querido, a importância da oração ela é vital para as nossas vidas, tá? E é sobre esse assunto que eu quero mexer, esse assunto que eu quero trabalhar com você. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, querido, é que nós devemos orar com ousadia, né? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim, ó, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, pelo que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A Bíblia está dizendo, querido, que nós temos ousadia para entrar dentro do Santo dos Santos, né? A Bíblia diz, querido, que no passado não era assim. Lá no Velho Testamento, quando a Bíblia fala sobre a questão do tabernáculo, a Bíblia diz que só uma vez por ano o sumo sacerdote ele entrava lá dentro do Santo dos Santos para falar com Deus, né, para se relacionar com Deus. Então, querido, não tinha essa facilidade, não tinha esse relacionamento. Mas a Bíblia diz que depois da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e o acesso foi nos dado para entrar lá dentro do lugar da presença de Deus. Eu acho isso interessante porque, querido, ele diz: entremos, pois, com ousadia, né? Nós não estamos estendendo o chapéu, querido. Nós não estamos lá como pedido de esmola. Nós não estamos lá como alguém que não tem relacionamento com o Pai. Ele está dizendo que nós devemos entrar com ousadia dentro do Santo dos Santos, né, querido? Entendendo o lugar que é nosso, o lugar que Jesus Cristo comprou para nós, para que a gente pudesse ter relacionamento com o Senhor. Amém? Então nós vamos estar desenvolvendo esse assunto da oração, tá? Vamos entender essa questão da ousadia. Deus espera, querido, que nós possamos ter essa ousadia. Deus espera, querido, que nós possamos de verdade entender o nosso lugar. Oração é o meio pelo qual, querido, Deus nos dá acesso a todas as coisas, né? Então Deus quer que você peça, Deus quer que você se relacione com Ele. E é importante nós termos ousadia. Para falar de ousadia, eu quero falar um pouquinho sobre a questão de Ezequias. Olha o que a Bíblia diz, querido, lá no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1. Diz assim, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de ti, na verdade, com o coração puro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos dos reis da Síria, a ti, a essa cidade, defenderei essa cidade. Isto te fará, isso será da parte do Senhor como um sinal, que o Senhor cumprirá toda essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada sobre o sol declinante do relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol 10 graus que tinha declinado, e o escrito de Ezequias, rei de Judá, adoeceu e sarou da sua enfermidade. Quando ele fica sabendo que ele ia morrer, ele ora a Deus, né? E eu fico imaginando, querido, a oração dele. Eu fiquei pensando na oração dele. Quando o profeta disse para ele: você vai morrer, né? Você vai morrer. A Bíblia diz, querido, que ele ora, ora contra a parede, ele levanta contra a parede e diz: Senhor, eu tenho andado nos seus caminhos, né? Tenho andado nos seus propósitos, tenho feito o que era reto aos teus olhos, tá bom? Então, querido, é importante nós compreendermos isso, porque ele era alguém que vivia o propósito de Deus, e ele tem como falar para Deus que ele realmente não queria morrer, né? Então, eu fico olhando esse texto, Deus fala para ele: eu vou te curar, eu vou te dar 15 anos a mais de vida. Ezequias disse: eu quero um sinal, né? Como isso vai acontecer. Ele diz: o que você deseja? Que o relógio de Acás avance 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias pensou, falou: avançar é o ciclo normal, né? É o que realmente acontece. Ele diz: eu quero que o relógio de Acás retroceda. E a Bíblia diz que Deus fez retroceder, tá bom? Vamos pensar, querido, no que ele está falando, tá? Ele está falando o seguinte, meu irmão:
eu sei que Deus não vai, eu sei que Deus vai me curar, né? Agora, ele vai mexer na estrutura do universo todinho, além de me curar, só para me mostrar que realmente ele realmente me ama, ele realmente está comigo, ele realmente me curou. Então, querido, Deus mexeu por causa dele em toda a estrutura do universo. Então eu acredito assim, Deus vai fazer grandes coisas quando nós tivermos ousadia para entrar na presença dele. Quando nós tivermos ousadia para viver aquilo que ele realmente quer. Então é importante nós entendermos isso. A primeira coisa que eu quero definir é isso, querido. Ousadia. Ousadia para orar. Ousadia para estar na presença de Deus. Ousadia para falar com Ele. Ele está dizendo, ir para frente o relógio é fácil, eu quero ver ele retroceder. E foi exatamente o que Deus fez para mostrar para ele que Deus havia curado. Querido, eu fico pensando, Deus é capaz de mexer em qualquer coisa se nós realmente tivermos fé. Se nós realmente entendermos o que nós precisamos orar, buscar mais a presença de Deus, que nós precisamos nos comunicar mais com Ele, viver intensamente mais essa busca e o propósito do coração dele. Deus quer que nós possamos buscar, querido. Tá? Deus quer que a gente viva uma intensidade de busca. Irmãos, eu acredito assim, que Deus ele espera que nós possamos viver essa questão da oração. Sabe o que eu entendo, querido? Deus nos deu autoridade nessa terra, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo ele tem toda a autoridade, tanto nos céus como na terra, e ele colocou isso na mão dos homens. Agora, querido, só vai acontecer as coisas se nós passarmos a orar e buscar a presença de Deus. Isso vai fazer a diferença. Que Deus abençoe você. Nessa primeira aula, nesse primeiro propósito, entenda, querido, você precisa ter mais ousadia para orar, entrar na presença de Deus, buscar, viver essa intensidade da busca da presença de Deus. Sabe, querido? Eu fico olhando para Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele estava em situações, né? Por exemplo, quando ele vai curar Lázaro, a Bíblia diz que ele está diante do povo e ele começa a orar e ele diz: Pai, eu sei que o Senhor vai me ouvir, porque o Senhor sempre me ouve. Então ele está deixando bem claro ali que debaixo de uma ousadia, né? Ele está dizendo: eu sei que o Senhor vai fazer. Eu não estou falando isso aqui por causa de mim, ele está dizendo. Eu sei que o Senhor me ouve, mas eu estou falando para que o povo saiba, né, que o Senhor é Senhor sobre a minha vida. Então, querido, eu entendo que Deus ele quer ousadia da nossa parte. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.